Olá, tudo bem? Meu nome é Cleide de Paula, eu sou editora da revista Mobile Logista. Sejam muito bem-vindos ao projeto Mobile Talks. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal no YouTube e assistir aos vídeos que a gente já gravou também. E se você gostar, eu peço que você compartilhe com seus amigos. A proposta do Mobile Talks é reunir profissionais de mercado e especialistas que possam compartilhar e inspirar pessoas com suas ideias, né? Tal que significa conversa em inglês, é um modelo de apresentação curta, objetiva e aplicável ao dia a dia. O desafio do palestrante convidado é expor o tema em no máximo 20 minutos. A cada quinta-feira, o conteúdo de uma Mobile Talk estará disponível no nosso canal no YouTube e também no portal Emobile. Agora em 2020, o Emobile completa 20 anos no ar, levando diariamente notícias e informações estratégicas para o mercado moveleiro. Nessa primeira etapa do projeto Mobile Talks, foram selecionados 5 convidados para compartilhar experiências a partir de formação profissional, conhecimento acumulado durante suas carreiras. Na talk de hoje, vamos receber Luiz Henrique Roman. Luiz é natural de Bento Gonçalves, o berço moveleiro do Brasil, é tecnólogo em processos gerenciais pela FTech, pós-graduado em marketing estratégico e vendas pela Unicinos e formado em coach pelo IBC. Há 16 anos, Roman atua com treinamentos, consultorias no segmento moveleiro, tendo atendido fábricas e lojas em todo o território nacional. Em sua carreira, atuou como professor universitário durante 5 anos, orientando diversos trabalhos de graduação e pós-graduação. Luiz é colunista da revista Mobile Logista e tem intensificado suas pesquisas e trabalhos em modelo de treinamento e atendimento online. Luiz é casado, pai de Joaquim, também é ex-atleta de natação. Está à frente de uma tabacaria na cidade de Bento Gonçalves. Luiz vai apresentar hoje para a gente o tema com qual sentimento encontraremos nossos clientes após a experiência passada com o Covid-19. Seja muito bem-vindo, Luiz. Esteja à vontade para começar a sua apresentação. Oi, Cleide, tudo bom? É um prazer, uma satisfação participar junto com vocês. Obrigado pelo convite. E é um assunto que eu acho muito bacana, né, no momento que a gente vem passando, no momento que a gente está vivendo essa novidade, né, esse momento diferente do que a gente estava habituado, a gente falar um pouco sobre as expectativas nesse pós-pandemia, pós essa situação toda, o que a gente pode esperar, como é que a gente pode se preparar para tudo isso e de que forma a gente pode estar trabalhando cada vez mais em prol de buscar os nossos objetivos com muita rapidez, né, em virtude dessa parada toda que a gente teve nesse momento. Exato, a agilidade parece que é a palavra do momento, né? Descobrir uma nova forma de se reposicionar. Parece que tudo que a gente sabia ou fazia mudou, né? É verdade, a gente vê várias perspectivas, né, até estudos que já têm saído nesses dias agora da pandemia, falando sobre expectativas futuras, né, cai, não cai, volta, não volta, mas eu, particularmente falando, eu acho que se tem um setor, um segmento certo para a gente estar nesse momento é o segmento moveleiro. Eu acho que ele vai ter uma retomada não gradual, ele vai ter uma retomada muito rápida, em virtude de uma situação nova que forçou as pessoas a conviverem mais com as suas casas, né? Enxergarem erros, acertos e como consequência disso, buscarem trazer mais conforto, trazer melhores condições para se conviver ainda melhor dentro das suas casas. Então, eu sinceramente acredito que o setor moveleiro tem tudo para ter uma retomada rápida, né? De alguma forma um pouco diferente do que a gente estava habituado, mas eu acho que o momento ele pode ser tirado coisas positivas desse momento todo. Afinal de contas, a gente vem de um longo tempo de não parar mais em casa, a não ser para dormir, né? Exato. E de repente hoje a gente não sai mais de casa, então a gente começa a se readequar
Hoje a gente tá fazendo reunião de pantufa, né? Como eu costumo dizer, de chinelo de Exato. pano, né? Para Então eu nós que acho moramos no sul, né? é isso aí, é isso aí. Então o que acontece é a camisa por cima, a bermuda por baixo. Então tá tudo muito diferente. Mas da mesma maneira que a gente está se readequando dessa forma, o consumidor dentro de casa já está sentindo a necessidade de sair da mesa da cozinha, né, de sair da cadeira da cozinha e de ter um ambiente dentro de casa, de realmente aproveitar melhor o seu espaço dentro de casa com muito mais conforto, bem-estar. E eu acredito que isso vai ser uma tendência real aí para a sequência, né, para os próximos meses e quem sabe até mais do que isso. É verdade. É, Você sabe que eu até separei uns números aqui, né, sobre essa questão da nova rotina, né? E teve uma pesquisa aqui que ela indica, né, que 98% dos brasileiros aí mudaram a sua rotina em função aí do risco de ser contaminado, né? 99 deles disseram aí que adotaram novos hábitos de higiene, passaram a lavar mais as mãos, a evitar abraços e beijos, né? E a fazer uso do álcool gel, manter a distância aí de 1 metro, né? E não tocar em superfícies, né? Outro dado bem interessante também é que 77% dos jovens até 29 anos estão evitando eventos sociais, né? E 55% dos idosos ouvidos aí nessa pesquisa também evitam tocar em superfícies, né? Então, até mesmo essa questão da superfície de limpeza dos móveis vai impactar aí a formulação, o desenvolvimento, né, dos novos móveis. E tu quer ver que interessante, né, Cleide, numa outra linha de pesquisa, mas que também saiu há poucos dias, né? A gente está falando ali da adaptação, da nossa adaptação dentro de casa, né? E saiu uma pesquisa bem bacana falando sobre. Eles fizeram uma análise, na verdade, sobre os temas mais buscados na internet nesse último período, né? Nesses Uhum. 90, 120 dias, enfim. E aí eles, em algum momento, eles fazem uma parte, né, para dentro de casa. Então, a quantidade de receitas gourmet que cresceram, a busca, né? Quer dizer, as pessoas começaram a cozinhar mais em casa ou sentir essa Fazer necessidade. pão, né? Exato, exato. Outra coisa que cresceu muito, que foi bem interessante, foi busca por eletrodomésticos como lava-louça, que era uma coisa que a gente já não era mais habituado, ou, né, ou tinha muito menos lava-louça, fornos pequenos para pequenos cozimentos dentro de casa. Quer dizer, a gente começa a perceber uma necessidade maior de praticidade no dia a dia, né? Num ambiente, não é um ambiente novo, mas um ambiente que vem sendo mais utilizado. E aí no outro lado, que é um lado que a gente sabe o crescimento disso, né? Nós somos prova disso, produzindo esse conteúdo de forma Exato. online, mas a quantidade de buscas por um monitor extra, né? Mesas de escritório e salas de reunião para bate-papo, reuniões, encontros, enfim, de forma que se possa efetivamente utilizar o espaço, o office, né? Mas dentro de casa. Então, a gente já tinha dados, já tinha informações do ano passado da necessidade das pessoas de tornar os ambientes mais híbridos dentro de casa, né? Fazer com que os ambientes passassem a ter mais do que uma função. E talvez uma das grandes percepções que se tinha já do ano passado era a necessidade de transformar a sala num mini escritório, além de manter o conforto da sala, pequenas obras, pequenas reformas dentro de casa, e parece que esse momento ele acelerou ainda mais essas tendências que já surgiam em 2019. Uhum. Então realmente, eu acho que a gente percebe que o segmento moveleiro, se mudarmos algumas culturas nossas também, né? Eu acho que é um setor de retomada rápida, né? Porém, nessa mesma pesquisa, o que apontava? O hábito de consumo ele passou a ser mais online. E o setor moveleiro, de uma forma geral, varejo moveleiro de uma forma geral, ele é muito pouco online. Ele sempre É, se valeu muito do presencial, né? é. E é engraçado que ele olhava muito essa questão do online com desconfiança, né? Mas o próprio IEM mostrou aí nas últimas pesquisas, né? Isso. Esse aumento aí das pessoas pesquisando sempre antes na internet e depois indo na loja, talvez para fazer aquisição, mas essa questão da compra era um pouco incipiente, mas
nas últimas pesquisas isso já vinha aparecendo, né? É verdade. Então, realmente, e ainda a gente também viu uma nova onda de produtos surgindo para comercialização na internet mesmo, né? Como aqueles colchões in box, né? Que vem na Ok. caixa, né? E outros tipos de produtos também que são bem fáceis de montar, né? Esses dias mesmos eu vi inclusive uma cama box para se montar rapidamente em casa. Então todo o projeto ali do produto era feito pro monte você mesmo, né? Faça você mesmo. Isso. Então de uma forma muito prática e atendendo toda essa necessidade aí de envio e de montagem rápida e fácil, né? Pelo consumidor. E uma coisa bacana disso tudo, né, Cleide, essa necessidade de urgência, de fato, né, de fazer isso se tornar rápido, essa migração do segmento de uma forma geral, né, para o ambiente virtual. Mas quando a gente fala em migrar para o ambiente virtual, aí tem um detalhe que eu acho bem curioso sempre, né? Então quer dizer que agora temos que abrir um e-commerce. O e-commerce não é a única forma de se trabalhar no ambiente virtual, né? O WhatsApp é um ambiente virtual, o Instagram é um ambiente virtual, os marketplaces são ambientes virtuais. Então, não necessariamente a gente tem que partir para a confecção de um e-commerce, para o desenvolvimento de um e-commerce. Porém, a gente precisa entender que a parte do cliente que batia na nossa porta, a gente vai ter que conquistar ele através da janela do nosso navegador, né? A gente vai ter que Exato. mudar essa temática, mudar essa percepção, porque de fato os meios eletrônicos são diversos, né? Eles não se resumem somente ao e-commerce. E a gente precisa migrar para essas plataformas o mais rápido possível, porque tantos outros setores já fizeram, né? E o nosso também tem essa necessidade de fazer, visto que o momento é de o consumidor entender que no ambiente virtual também é possível comprar, inclusive o nosso produto. Então, a partir do momento que o cliente entende essa facilidade, ele vai começar a buscar por quem traga essa facilidade para ele também. Exato. E você comentou dessa questão aí de abertura de lojas virtuais, né? A ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, eles fizeram um levantamento aí entre 23 de março a 31 de abril, de maio, perdão, foram abertos 107 mil novos estabelecimentos, lojas virtuais aí, né? Então, praticamente é uma loja por minuto É, nesse período. É é. um E, e fato bastante relevante, né? isso, e aí o que acontece também, né, nessa mudança toda, talvez esse senso de urgência de sair abrindo loja virtual, ah, abrir uma loja virtual não é sinônimo de venda, né? Assim como abrir uma loja física também não é há muito tempo, né? Vou abrir a porta e a coisa vai acontecer. A preparação para quem está acostumado com o ambiente presencial, ambiente físico, migrar drasticamente para um ambiente virtual, ela requer uma mudança de comportamento total, porque a loja virtual, o e-commerce, ele não se vende sozinho, né? Ele necessita de tanto trabalho quanto, se não mais, do que o próprio varejo físico, porque as concorrências às vezes são muito maiores até no e-commerce, né? As ferramentas, os concorrentes efetivamente. Então essa onda ela é muito importante, mas ela também necessita aí de um certo cuidado, né? Não é só criar, não é só botar o filho no mundo, né? Tem que alimentar, tem que criar, tem que fazer a coisa rodar da maneira certa agora também. Exatamente. É uma questão bem interessante até que a gente conversou informalmente alguns dias atrás sobre esse novo papel do vendedor, né? Porque agora a venda, já há algum tempo, né? A venda ela deixou de ser passiva, né? Aquela questão de você estar ali na loja e o vendedor esperando um cliente chegar, né? E hoje essa questão da venda ativa ela se tornou questão de sobrevivência, né? É Você verdade. gostaria de comentar um pouquinho aí sobre esse novo papel do vendedor, na sua visão? Tu vê como é curioso, né? De novo, falando de varejo, né? De uma forma ampla, mas pensando sempre no nosso segmento, né? A gente sempre teve muito habituado a esperar o consumidor de porta, né? Aquele Sim. cliente que bate na porta, que vem, que nos visita. Mas nós criamos um site, nós fizemos um AdWords e agora nós estamos trazendo também pelo site. Mas ainda assim é um passivo, eu diria, né? Eu diria que isso não é um ativo da pessoa, é um passivo dela. Afinal de contas, ela só vai ter o trabalho de É, receber.
E sempre que a gente falou da venda para fora, sempre que a gente falou de captação, prospecção de mercado, sempre que a gente falou de ferramentas de busca de consumidores, há muito tempo se fazia muito bem, né? Se fazia um trabalho muito bacana, com a entrada da internet, ou o fortalecimento da internet, a gente percebe que as pessoas se acomodaram um pouquinho no sair para buscar, tornar ativos os contatos, né? Então, essa coisa de buscar, de sair, de visitar, de fazer novos relacionamentos, de fazer ligação, de fazer visita, isso foi deixando de ser executado por muitos vendedores. Nesse momento, o que a gente tem? A gente tem uma porta baixa, né? Uma porta com baixo fluxo e uma necessidade de busca de clientes no ambiente externo, né? Talvez sim, visitando, talvez fazendo isso via WhatsApp, fazendo isso via redes sociais, mas tornar mais ativo o processo de vendas, como ele era há muitos anos atrás, acabou se tornando um pouquinho mais passivo, né? A história do vendedor de porta em porta, que hoje, para quem não vem dessa época do vendedor de porta em porta, acha engraçado, né? A gente dizia, pô, a pessoa ir lá bater de porta em porta, mas precisa resgatar um pouquinho dessa porta em porta, né? Com a sua adaptação, obviamente, mas a gente precisa voltar a captar clientes, né? Uma coisa que eu sempre falo muito em treinamentos e nas consultorias, a loja, ela se sente muito gratificada quando ela recebe indicação de cliente, né? O cliente chega na loja e te pergunta, como é que tu conheceu a nossa empresa? E o cliente diz, um amigo meu comprou e me indicou. A gente se sente muito agraciado, muito satisfeito por saber que houve uma indicação, mas a gente não tira 5 minutos para ligar para um cliente e pedir uma indicação. Então, quer dizer, a gente quer, mas a gente quer de forma passiva. A gente pouco faz de forma ativa, né? Numa assinatura de contrato, quando o cliente diz, adorei o teu produto, poxa, que bacana, então, né, teria alguém para me indicar numa entrega, passaram alguns dias, vai fazer um pós-venda, pedir uma indicação. A gente não tem o hábito de pedir uma indicação, até por, às vezes, achar invasivo, né? Mas eu não vou pedir porque a pessoa pode se sentir mal. Eu acho que com um relacionamento bem montado, e um relacionamento bem montado que leva à venda, pedir uma indicação é totalmente natural, totalmente aceitável, e a pessoa que está satisfeita, ela vai indicar com o maior prazer do mundo, né? E o que nós conversávamos aquele dia informalmente era exatamente isso, né? Tu ter essa capacidade, tu ter essa possibilidade de fazer isso sem agressão é uma coisa legal. Agora, sair buscando lista de contato, ligando, mandando WhatsApp 2, 3 vezes por dia, poxa, aí eu já não acho legal, eu já não concordo. Eu acho que aí é grosseiro, aí é exagerado, e é um exagerado descontrolado, né? Que muitas vezes não vai ter nem resultado. Aí é aquela história, eu estou contatando 100 pessoas para ter o resultado de 1%, né? Uma pessoa se interessou, mas além de uma ter se interessado, eu tenho outras 15, 20 que me bloquearam, que estão insatisfeitas, que daqui a pouco podem acabar se tornando até um problema, né? Para o negócio, para a empresa, de uma forma geral. Inclusive até uma questão legal, né? A gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, algum tipo de prática aí vão ser até punidas aí quando a lei passar a vigorar, acho que no próximo ano, né? Luiz, passou tão rapidinho, nós temos praticamente agora 1 minuto aí para a gente fazer o encerramento. Quais seriam aí as suas palavras aí para os vendedores, para essa nova postura, o que a gente deve ter em mente aí para esse novo momento aí de vendas, né? Cleide, eu acho que a grande questão é a gente se readequar de forma rápida, né? A gente se readaptar de forma rápida a tudo isso, a gente entender que por mais que as relações tenham, por mais que a gente tenha ficado parado, por mais que as coisas tenham mudado, a gente precisa também manter aquela postura alegre, sadia, sorridente, né? A gente precisa mais do que nunca tratar bem as pessoas, a gente precisa receber bem as pessoas, né? Isso, um especialista, né? Especialistas dizem, né? A gente precisa sorrir com os olhos e a gente precisa traduzir sorriso para as pessoas, bem-estar, alegria, satisfação, mesmo que seja um período ruim, mesmo que a gente esteja com menos comissão, recebendo um salário menor. Quanto mais a gente ocultar isso, melhor, sem dúvida alguma, porque o consumidor precisa continuar sentindo esse carinho, né? Esse bem-estar que ele sente, que ele sempre sentiu, né? E isso parte do vendedor. Usar as mídias sociais, usar as redes sociais, talvez seja uma forma da gente finalmente entender que elas estão ali para ser um apoio nosso,
né? Para ser um apoio da venda, para ser uma continuidade. Se muitas vezes a gente não consegue estar presencialmente com o nosso cliente, com as pessoas, que pelo menos a gente consiga manter essa aproximação, manter essa proximidade usando as redes sociais de forma controlada, saudável, tranquila, né? Mas que ela seja um apoio efetivo e não que ela possa acabar, como tu mesmo disse, até pela proteção de dados, se tornando algo negativo dentro do processo. Exato. Luiz, eu Estouramos o agradeço tempo. um pouquinho só. Agradeço imensamente aí por você ter aceito aí o nosso convite, por sempre colaborar aqui com a revista Mobile. Agradeço também você que assistiu a essa gravação, a essa nossa conversa. Continue acompanhando aqui a revista Mobile.